boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel, toda quinta-feira às 7h30 da noite, aqui pelo YouTube. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro Pão Nosso, não. É Pão Nosso, sim, né? Tá certo. Bom, Eu estou lá no Verdade e Vida ainda. Então vamos dar continuidade ao livro Pão Nosso. Hoje o nosso irmão João vai nos guiar pelo estudo do capítulo 65. Então, convido o João a fazer a nossa prece de abertura. então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso mestre e irmão Jesus pelos ensinamentos que ele nos deixou, para que nós possamos sempre caminhar em direção à evolução. Que nós sempre tenhamos paz em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus, vamos compartilhar o texto. Está dando para ouvir direitinho? Muito bem. Eu estou ouvindo muito bem. Sim. Tá bom. para ouvir bem daqui também. Então vamos lá. É o capítulo 65, Tenhamos Paz. Aí tem uma passagem, uma frase de Paulo, né, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Tende paz entre vós. Dessa frasezinha, eu e mais os meus ajudantes, né, nós entendemos o seguinte. Paulo nos lembra que a paz não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Nós é que temos que ter a paz para poder viver e passar ao próximo. Por isso, o tende paz. E como Jesus disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Sem, com a pessoa que não tem o coração manso e pacífico, não consegue ter paz. Alguém quer completar? Não, é tão claro isso, não há o que completar, pelo menos dentro da minha visão, né? A paz de fora depende da paz de dentro, claro que sim, né? Nós somos seres interiorizados, né? Nós temos uma vida interior, todo ser humano tem, né? Então, João, eu primeiro vou falar um pouquinho sobre essa carta, tá? Essa primeira epístola aos Tessalonicenses. É importante, né? Como eu sempre falo, né? Aqui a gente tem que trazer esse momento daquela época, né? E essa carta é uma carta especial, porque ela é a primeira carta. Na verdade, ela é a número 1. Foi através dessa carta aos Tessalonicenses que Paulo ele abre esse envio dessa comunicação por carta. E isso acontece, é tão bonito essa parte, porque isso acontece em Corinto, porque ele está em Corinto quando ele escreve essa carta. E ele chora, porque sabe-se dos conflitos que está tendo naquela localidade, porque ele vai lá, funda aquela comunidade, mas vai surgindo dúvidas, conflitos entre eles. E aí Paulo chora, porque ele se sente, sabe, sem condições de atender a esses chamados, né, já que ele estava em Corinto. E aí, o que acontece? Quando ele começa a chorar, aí é interessante que Jesus aparece para ele. E aí Jesus diz isso a ele assim, que ele poderia atender todos através dos poderes do Espírito.
ele, na realidade, ele não consegue entender o que seria isso. Aí Jesus esclarece que os de boa vontade entenderiam que ele ia colocar junto dele Estevão, que Estevão ia filtrar o pensamento de Jesus. Então, essa é uma carta importante, porque, como eu falei, ela abre todo esse trabalho de Paulo, das cartas, e dentro dessa carta, ele vai tratar muito as questões humanas, né? E ele vai tratar para que eles sejam mais pacientes, que eles não retribuam mal com mal, que o bem esteja entre todos eles, para que agradeçam mais a Deus, que não desprezasse o dom da profecia, e ele também pede que orem por ele. Então, a gente vê nesse momento a humildade de Paulo com relação a essa comunicação. E quando a gente lê, né, essa frase, tende paz entre vós, se a gente for lá no nosso dicionário, a palavra paz, ela traz para a gente, né? O que quer dizer paz no nosso dicionário? Boa harmonia, paciência, ausência de guerra, tranquilidade, né? Aí, só que eu abri um pouco mais, se você me permite, João, eu achei interessante, porque quando a gente fala da paz, na concepção mundana, né, muitas das vezes a paz ela envolve opressão, ela envolve preguiça, ela envolve conivência. Como assim? A opressão, para você ter paz, às vezes essa opressão você aceita passivamente a injustiça. A preguiça, você, por comodidade ou falta de esforço, evita o trabalho necessário. Por conivência, né, a aceitação de condições desiguais ou erradas. Então, às vezes, a paz que vai acontecer vai ser em cima de situações completamente adversas da proposta do Cristo. Então, para eu ter paz, eu vou aceitar condições que não são boas. Eu vou evitar o esforço. Eu vou aceitar a injustiça. Porque assim eu não me aborreço. Então, a gente precisa entender essa proposta do Evangelho quando ele fala da paz. Tenhamos paz. Não é a paz da comodidade, mas é a paz que Jesus nos ensinou, porque a paz do Cristo constitui uma vivência dos seus ensinamentos. Trata-se de um estado de consciência em harmonia com as leis divinas. Essa é a verdadeira paz. Claro. É a morada do bem dentro do coração de todos, né? O bem morar. Não é a gente ser perfeito, a gente não é, mas o bem morar dentro. De modo que quando a gente percebe que está fazendo uma coisa que não está ajudando, a gente não pede desculpa, muda. Isso aí é o trabalho do bem, né? Então, vamos seguir. Vamos ao primeiro parágrafo. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Nesse parágrafo aí, nós entendemos que, primeiro, que é belicosidade? É que está disposto a guerrear, lutar ou combater. Né? Então, cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas em face da ignorância
e da guerra, do combate, né? O indivíduo tem que procurar a serenidade em si, aprofundar dentro do seu eu, enfrentando as provações da vida, as más tendências, em busca do caminho que o leve à paz, procurando não deixar que o ambiente externo o afete ou abale, porque vivemos em um mundo de provas e expiações. E como a felicidade é relativa, a paz também o é. Basta a nós conseguirmos encontrá-la e controlá-la em nós. Quem quiser completar, por favor. Eu gostaria de falar. Nesses momentos que nós estamos vivendo, né? Está dando para ouvir legal agora, né? Eu aumentei aqui, ó. Um pouquinho, seu Jorge, fala mais perto. Mais perto? Eu aumentei aqui. Vamos lá, então. Nesses momentos atuais que nós estamos vivendo, acordos que faz com fulano, com beltrano, com ciclano, chega na Organização das Nações Unidas, vários diplomatas, né, presentes. Bem, na 895, só a resposta, só a primeira e tem uma vírgula. O interesse pessoal. Então, hoje, os grandes irmãos que dirigem a pátria, principalmente a mais, vamos dizer assim, financeiramente, né, a mais, não digo moralmente, que tem muita penetração em quase em todos os países, em detrimento à moeda, às questões de imposição, né? Mas, digamos, conseguem o acordo para estabelecer a paz. Mas e a do coração dos líderes? O sentimento dos líderes, como é que fica? Não fica. Então, fica aquele ranço. Vamos lá, voltar tempos idos atrás. Eu escutei de militares do Exército conversando a respeito da Guerra de 18. Foi uma situação, fizeram os tratados lá, soluções mal resolvidas. Veio, tempos depois, a de 45. Aí gerou esses transtornos. Então, enquanto nós, seres humanos, eu não vou nem citar as questões da doutrina espírita, mas os seres humanos, aquele que raciocina, que pensa, que quer realmente, ele vai conseguirá êxitos a nível de penetração para esclarecer as pessoas. O Gandhi era espírita? Não. O Gandhi era indiano. Mas ele não preconizou, ele não trabalhou nesse sentido. Eu paro por aí, quando ele tentou, lá na Caxemira, e os próprios pessoal, amigo, quer dizer, de religião deles, problemas mal resolvidos, o que aconteceu? Ele só fez isso, ó, né? Fechou os olhos, óbito. Quer dizer, ele fez o trabalho dele, deixou o trabalho. Significa, no meu entender, como a dona Doroteia comentou e o que a Júlia aí comentou na primeira carta, né? Aos Telaçonicenses. O negócio é interior. Essa é a palavra-chave. Mas, deixa a interrogação. Muito obrigado. Eu coloquei aqui, na hora que o Emmanuel coloca, procure o aprendiz, a serenidade interior, aí eu fiz essa colocação para mim. Como é que você consegue a serenidade interior? Eu coloquei aqui duas palavrinhas, fé e confiança. Aí, nesse momento, você consegue a tranquilidade, mesmo que tenha turbulência fora. Porque você tem confiança nesse plano divino na condução de Deus. Porque nós não estamos à deriva. Nós temos uma condução no nosso planeta. Pode parecer que está tudo bagunçado, tudo fora de lugar. Realmente, pode parecer, né? Agora, o barco ele não está sem um comando. Até porque o Cristo é um Cristo que veio
fazer o nosso planeta. Então, ele é o dirigente espiritual. E eu tirei uma frase que está atribuída ao Aristóteles, 360 anos antes do Cristo, que ele diz: a paz interior é a meta mais importante da vida. Para encontrá-la, você deve buscar os desejos íntimos e a divindade que existe em você. Se a gente entendesse que somos filhos de um pai bom, justo, e que nós somos esses filhos que estamos aqui para trazer esse evangelho que Jesus veio exemplificar, e a gente é os aprendizes, como o Emmanuel diz aí, procure o aprendiz. Quem é o aprendiz? Somos nós. Se a gente entendesse dessa divindade que somos nós em pequena parcela, né? Porque somos o micro dentro do macro, a gente estaria menos confusos, porque vivemos numa confusão, primeiro internamente, e aí você exterioriza o que você é. Então, a paz começa em mim, né? Se eu estou perturbada, eu gero conflitos. Ok. Então, vamos para o segundo parágrafo. Né? Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Então, desse parágrafo, a gente entendeu o quê? A mente encarnada somos nós. Espíritos encarnados, também conhecidos como alma, né? Segundo Allan Kardec, subordinado a certas limitações, enquanto encarnados estamos limitados na matéria, o nosso corpo físico, traduzidas nos sentidos e percepções, como Emmanuel falou, nas diferentes sensações da matéria, calor, frio, altitude, escuridão, nas intenções dos outros, amizade ou inveja, amor ou ódio, na cobiça pelo bem material ou o seu desprendimento. Estamos suscetíveis a todas as emoções corpóreas e materiais. Quem vai completar? João, eu vou trazer o próprio Evangelho no capítulo 4, no item 24, né, porque você já deu toda a informação do que a gente precisa entender nesse parágrafo. Porque a gente, estando encarnado, a gente tem a limitação desse corpo grosseiro, denso. Né? A gente fica limitado. Né? E a mente encarnada também ela é influenciada pelo ambiente físico, né? E espiritual. Né? A gente sofre essas influências. Então, lá no capítulo 4, item 24, Kardec tem essa pergunta dentro do Evangelho. Quais são os limites da encarnação? A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados. Se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, cada vez que a gente vai reencarnando, nos melhorando, nós vamos trazendo uma matéria mais rarefeita, né? mais não tão densa. Então a gente não vai sofrer tanto as dificuldades que a matéria impõe. Porque, por exemplo, um espírito como Eurípides Barçanufo, mesmo num corpo denso, que era o corpo de carne, ele tinha um melhoramento
muito maior e melhor do que o meu. Por quê? Porque ele é um espírito de escola. Então, mesmo encarnado, ele não vai sofrer como eu. Por quê? Porque ele é um espírito mais evoluído. Então, quanto mais a gente tiver essas reencarnações, nós vamos tendo o quê? O nosso próprio melhoramento moral, né? E a gente vai, evidentemente, sofrer, lógico, as limitações. As limitações, elas são para todos. No momento que a gente está encarnado, temos as limitações, mas não tanto quanto esses espíritos mais evoluídos. Vai falando? Não, você. Então, vamos seguir. Terceiro parágrafo. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Espera aí, gente. Quando conseguirmos viver com tudo e com todos, e não deixar as sensações externas que abalem, né, a nossa estabilidade emocional, a nossa estabilidade racional, estaremos no caminho da paz interna. E então poderemos conviver em paz, pois estaremos emanando emoções e vibrações de paz. Não haverá mais maldade, não haverá mais guerra ou disputas egoístas. Segue. Pode falar? Pode. Olha só, eu vou citar isso. Quando esse pessoal começar, ou seja, já estão aqui, né, muitos deles, manifestar realmente, se tiver assim em torno dos seus, uma idade mais madura, vamos dizer assim, com currículos bem da Terra, bem avançados, vamos dizer assim, conquistados, muitos deles serão os representantes legais nossos. Então, vamos admitir que eles se candidatam. Estou colocando entre aspas, tá? Admitir. Eles vão realizar um trabalho, vão deixar tudo implantado direitinho, por quê? Olha o que a Júlia comentou, é conquista, não é? Esse pessoal vem aqui e já tem condições. Claro que não serão todos, porque vem também outros grupos que também para aprender aqui. Pois é. Então, é o que ele coloca. Quando todos os centros individuais do poder estiverem dominados em si mesmo, o que eu entendo aqui, os poderes, área social em regra geral. Eu falei das Organizações Unidas. E nós temos aqui o governo central nosso, o governo central que eu digo, os poderes, seria os deputados federais e os senadores. Então, quando pairar nessa ambiência o equilíbrio, não necessariamente precisa ser religioso, mas entenderem-se entre si, esse pessoal aí que eu acabei de citar, que vem de fora, ali no meio, como foi citado o Bittencourt, né? Foi o Bittencourt que você falou, não foi, Júlia? Bittencourt, não foi? Não, eu falei do Euripe, mas o Bittencourt Sampaio é um outro, né? Mesmo o Bittencourt, né? Se eles estiverem aqui encarnados, eu vou usar essa expressão vulgar, vão tirar de letra. Pois é. Então, nesse meio, eles vão deixar implantados métodos. Agora, encerram eles a existência à Terra e, com certeza, pega a bagagem, malicue, rapa da Terra. Agora vocês se virem. Não, a verdade é a expressão vulgar que eu estou colocando. Raciocinem, parem e pensam. Porque será um ambiente regenerado, ainda com alguns problemas, e aí competirá nós. A inteligência e o coração. A gente vai ter que aliar. E as leis serão mais respeitadas, porque as leis são boas. Eu não estou aqui preconizando, falando política, nada disso. Isso está, na realidade, o ensinamento de Jesus. Diante de Pilatos,
tu és Deus? Não é isso que ele perguntou, se eu não me engano? Tu o dizes. E, novamente, replicou. Jesus, o que ele fez? Calou-se. O que adianta eu falar com um cidadão desse? Vamos lá. Desculpa, é orelhuda, força de expressão. Né? Força de expressão. Ó, ponto. Obrigado. Eu vou trazer uma questão do Livro dos Espíritos. Quem tiver o livro aí pode acompanhar. É a questão 793, quando Kardec pergunta, né? Através de que sinais pode-se reconhecer uma civilização completa? Os espíritos disseram, é muito extenso, eu vou colocar só uma frase. Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Então, a abolição da guerra, né? Isso é uma frase que eu tirei também da internet, é uma consequência inevitável da lei do progresso. Então, vai acabar a guerra, sim, mas quando? Quando existir esse desenvolvimento moral. E aí, Kardec, nessa pergunta, Kardec faz o seu comentário. Aí, Kardec diz que a civilização, como todas as coisas, tem suas gradações. Uma civilização incompleta é um estado de transição que gera males específicos. Os povos mais civilizados, na verdadeira acepção da palavra, aquele que se encontre menos egoísmo, cobiça e orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Aí, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas. Então, quando vai ser banida do planeta as guerras, esse comentário de Kardec na 793, temos exatamente a resposta quando estivermos mais benevolentes, com mais boa fé, com mais generosidade, menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Mais alguém? Então vamos seguir. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Então, aqui, Emmanuel, ou seja, os mais velhos têm mais experiências, né? Seria o natural, mais vivência. Aqueles que têm mais conhecimento moral, aqueles que são espíritos um pouco mais evoluídos. Nesse caso aí, os espíritos um pouco mais evoluídos, né, com mais conhecimento moral, não necessariamente seja aquele que tem o cabelo branco, que tem mais vivência na Terra. O espírito pode ser uma pessoa atualmente mais nova, mas o espírito já passou por mais vivências do que aquele que hoje está com a cabeça branca, né? Então, aí, quando Emmanuel diz aprendam a ter paz consigo, é para que possamos emanar a nossa paz. É como a música, né? Que a Janete tanto gosta também da música, né? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Segue aí, quem quiser falar. Quando a gente fala, né, o Emmanuel traz para a gente sobre o tempo, né, na experiência, né, com conhecimento. A gente sabe que esse tempo, se a gente trabalhar esse tempo que a gente tem na carne de forma proveitosa para um crescimento íntimo, a gente está o quê? Ajudando a humanidade também. Isso está lá naquela questão 132 do Livro dos Espíritos. A gente evolui,
ajudando a humanidade também a evoluir. Então, se nós temos o conhecimento, né, e muitas das vezes passamos uma existência sem trazer nenhum benefício, às vezes nem para nós mesmos. Ah, mas o espírito progride. Sim, ele progride, mas ele também pode estacionar. Então, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Né? E o Chico diz muito nas suas comunicações que para o espírito, o maior arrependimento, quando ele chega no plano espiritual, é ver o tempo que ele perdeu reencarnado, com valiosas oportunidades e que não fez muito, nem por si, nem pelo outro. Então, eu estava arrumando aqui hoje cedo um livro que eu estou estudando, por conta até de um estudo nosso da outra casa, e aí eu achei um papel aqui que fala bem interessante, é até uma frase do Emmanuel que ele diz assim, muitos estamos na condição de convencidos, nos permitimos ilustrar pelos conceitos espíritas em termos intelectuais, mas não suficientemente convertidos, porque a conversão é o caminho que se dá do intelecto para o coração. Foi isso que o seu Jorge ainda há pouco falou. Com as palavras de Emmanuel, a gente tem uma noção, né, do que a gente estamos convencidos, mas não convertidos. Então, a gente precisa trazer esse conhecimento na nossa vivência, para que a gente possa fazer a diferença. João, me permite só uma faladinha rapidinho. Eu marquei aqui, que eu fiz também um estudo lá para o outro centro, o livro Voltei, tá? Quando Jacó, naquele momentozinho antes dele irradiar a luz, vamos dizer assim, tinha lá umas entidadezinhas que eram espadas. É esse pedacinho aí. Aí o Bittencourt, né, ele sentiu a presença do Bittencourt Sampaio, ele achava que aquela luzinha que estava irradiando naquele instante seria do Bittencourt. Aí o Bittencourt disse para ele, olha, isso é seu, meu. Desculpa a linguagem aí, assim, meio baixa. Isso é seu, a conquista sua. Pois é. Mais atrás, no período na escola em que ele estava de aprendizado, disse assim, nós chegamos a esse local porque, olha a vantagem de nós estarmos estudando nas casas espíritas, em regra geral. Isso vai nos ajudar, após desenlace, se fizermos, eu fui acabado de citar agora, o que o João citou, é a nossa reforma íntima. Essa reforma íntima que vai nos auxiliar a dar o voo. Mas não necessariamente que nós iremos chegar a uma ambiência mais acima. Ainda deixaremos muito a desejar. Aí, o amigo benfeitor, que são os protetores, né, os que nos assistem, né, com a permissão do pessoal de cima, que é os anjos da guarda, o pessoal mesmo que sabe, não necessariamente deixar essa criatura aí vagueando. Vamos auxiliá-la, vamos trazer para o lado de cá. Aonde até aquele senhorzinho que cometeu um suicídio no próprio livro, depois só estavam aguardando a professora para poder atravessar um determinado local. Eu estou citando só esse exemplo, porque nós todos desejamos a paz interior. A paz do mundo começa em mim. Né? Está lá. Eu acho que é o 17 no Evangelho, se eu não me engano. Né? É o verdadeiro homem de bem. É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. E mais embaixo, os bons espíritas, que ele comenta. Bem compreendido e, sobretudo, bem entendida. Aí ele arremessa para o de cima. O de cima que eu me refiro, né, que é o item número 3, também do Evangelho. E é essa parte que a gente tanto procura, que nós desejamos,
que ainda não é para os nossos tempos. Eu ouvi a Miranda falar isso certa feita. Vamos viver num ambiente de expiação de prova como se nós estivéssemos num ambiente regenerado. Ou seja, façamos a nossa parte, não é? Tratando, trabalhando no bem. Vamos fazer a nossa reforma sem alarido, com calma, sorria nos momentos de tribulação, de dificuldade. O Evangelho recomenda nas provas de expiações, a dor quando é muito aguda, muita calma nessas horas. É isso que o Jacó entendeu. Desculpe aí eu avançar. Eu não gosto de tomar muito tempo, não, porque o nosso tempo é curto, né? Mas toda informação é válida. Tudo é aprendizado. Eu tenho uma visão de um jeito, o senhor tem outra, a Júlia tem outra, a Doroteia tem outra, e aí junta tudo, quer dizer, o meu sorvete só tinha chocolate, a Júlia entrou com morango, o senhor entrou com a baunilha. Quer dizer, já fez um sanduíche napolitano. Então, vamos dar sequência aí. Agora é o quinto, né? Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representam a base primordial do pacifismo edificante. Então, aqui, Emmanuel reforça que o exemplo, né, a evolução moral e a boa conduta representam a base do indivíduo pacífico. O que procura o indivíduo? A maledicência ou a boa vontade? O amigo ou o inimigo? O bem ou o mal? A ganância ou a caridade? A guerra ou a paz? Ficam as perguntas que devemos fazer sempre ao nosso íntimo. É interessante, né? Ele falar aí da educar a visão, né? Educar a visão. Educar a visão, a audição, o gosto, né? Os ímpetos, que é a base primordial. Por quê? Nós temos esse... Nós não... Como é que fala? Nós não temos a educação, né? Que ele quer dizer aqui, mas, assim, ainda somos tentados, né? Aqui a Terra é um planeta muito bonito, né? Tem muitas tentações, e nós ainda nessa questão de pouca evolução moral, não é? Então, assim, a educação vai aí, da visão, né? De ver as coisas boas, de querer o que é bom, né? De ouvir as coisas que os outros falam, que está em moda, e a gente fica também tentado, né? Então, quer dizer, a educação desses sentidos é para que a gente não nos desviemos do nosso propósito de evolução moral, para ir assim, em harmonia conosco mesmo, para podermos nos pacificar, digamos assim, que é o que ele fala aqui, né? A base primordial do pacifismo edificante, quando a gente consegue ter essa educação, né, dos nossos próprios sentidos, para não deixarmos nos desviarmos, né, pelas tentações, né, da vida aqui da Terra. Né? Bem interessante. Segue aí. Eu gostei no livro Diretriz de Segurança, eu estou com ele na mão também. Tem uma página provocações. Aqui está escrito assim: educar a visão, a audição, gostos e os ímpetos representam base primordial ao pacifismo edificante. Olha só, a provocação de qualquer natureza é morbo, ou seja, vai gerar contágio e, quando aceita, transforma-se em desequilíbrio. Aí eu pensei aqui, quando estava a nossa irmã comentando agora, eu pensei no Ação e Reação no capítulo 19, sanção e auxílio. As pessoas que usam mal, isso foi a lição, ou seja, o estudo da sentar. Foi sexta-feira, né? Eu não pude, mas na semana passada.
Eu acho que é isso. Tenhamos paz. Pois é. Não, eu errei aqui, peraí. Na semana passada, melhor sofrer no bem. Pois é. Então, quantas pessoas aí ficam doentinhas? Tudo em decorrência do quê? Do passado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sanções e auxílios. Tem um pedacinho aqui que ele fala assim, ó. A reencarnação retificadora, isto é, a internação na carne. Eu dou um pulo. Eu vou lá para o final desse capítulo 19. Diz assim, ó. Se a gente deixar de ser fofoqueiro, né? Ficar atrás da porta escutando e falar o que não é legal, criando azedume, essas coisas todas, isso tudo vai estar nos nossos registros. Com certeza, a gente não vai fugir. E o amigo diz assim, ó, o infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio para a alma para que a alma se recupere de certos enganos. E nós, invigilantemente, por quem conhece, mais penalizado será. E quem não conhece, será também penalizado, mas não da forma como aquele que conhece. Portanto, é imperioso que nós nos eduquemos. Vou usar a palavra novamente. Desenvolvimento do senso moral. Mais ninguém? Então, vai. Eu ia colaborar com o que a Selma falou, quando a Selma falou, né, que essa parte do planeta, né, que nós nos encontramos, esse chamado, né, da parte material, né, que são essas paixões. Aí, quando a gente lembra dessa palavra paixões, a gente tem uma resposta muito boa aqui no nosso Livro dos Espíritos, mas a gente alinhando toda essa educação que a gente precisa ter com o Evangelho, a gente realmente estaria bem melhor, né? Então, a paixão, quando o Kardec pergunta, né, como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas ou mais? Aí os Espíritos disseram que as paixões são como um cavalo, que é útil quando é dirigido, mas se torna perigoso quando é ele quem dirige. Então, se a gente tivesse essa educação, a gente não ia permitir esses desregramentos. E quando a gente não permite os desregramentos, é porque a gente está se alinhando ao bem. E o que é o bem? É o que a gente aprende das leis divinas. É fácil no contexto. Quando a gente está no dia a dia, nas nossas ações diárias, a gente tem sempre esses impulsos que o Emmanuel já falou aqui mais 2 vezes de impulso, né? É esse homem velho que primeiro responde, né? Para depois a gente parar, analisar e viu, não devia. Estamos no caminho porque a gente já consegue ver que está errado. Mas a gente precisa domar esse cavalo, que aqui é das paixões, mas é esse cavalo, esse homem velho que ele, em todos os momentos ele se mostra. E a gente precisa realmente dessa educação. Sentimento ilhado, mofo, amordaçado, volta a recordar. Só isso. Dominar o homem velho é um caminho desafiador. Não vamos falar que é difícil, né? É desafiador. Tem um trechinho do livro do Ceifas de Luz, o Fermento Verbal, que ele diz assim, que são um pedacinho, né? Ele nos ensina a sermos caridosos nos conflitos, né? Aprendamos a sentir com amor, a fim de que venhamos a pensar com justiça
e a falar para o bem. Quer dizer, é a questão da educação, né? Que é o tempo desse parágrafo. Educar para ter todos nesse caminho. E o caminho sempre ele já está dizendo, né, que é o amor, né? Para chegarmos a tudo isso. Vai, João. Então, vamos dar sequência. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos, conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz e com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com os caos que instalamos no próprio entendimento. Então, nesse parágrafo, nós devemos nos colocar no lugar do outro e não o julgarmos. Quando Emmanuel diz registramos certas informações longe da boa intenção, vai depender de como iremos interpretar. Podemos achar que fomos agredidos, ofendidos, sendo que não foi essa a intenção, porque a gente não se coloca no lugar do outro, né? Nós que estamos com esse sentimento. Enquanto não alcançarmos a paz interna, não alcançaremos a paz externa também, que já falei lá na frente. Por quê? A gente tem que se pôr no lugar do próximo, do outro, para saber por que ele está agindo daquela maneira. Por que ele está falando aquilo? Porque a pessoa fala uma coisa que não quis ofender você, mas você achou que a fala foi ofensiva, a pessoa lhe agrediu, porque você é que está assim. Você já está com esse sentimento dentro de você. Então, se a pessoa fala assim, você é bonito, você já não vai gostar, porque a pessoa achou que você estava bonito. Entendeu? Então, segue aí. Hein, João? Isso que você diz tem envolvido muita coisa. Também tem aquela parte psicológica, né? A gente traz algumas mazelas que a gente precisa trabalhar, né? Então, assim, e quando você recebe, às vezes, uma fala, né, vai de encontro com as suas dores também. Mas é por isso que o Emmanuel diz aqui, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e as nossas perturbações internas. Porque nós estamos numa caminhada, trazemos aqui várias problemáticas para uns acertos já nessa existência, né? Então, e muitas das vezes a gente para na dor, no problema, e às vezes a gente não se dá a oportunidade, né, de uma melhoria. Eu só me queixo, eu só agrido, eu só aponto, né? E aí, quando o Emmanuel fala para nós, né, porque ele já vem falando de ver, né? Ele vem trazendo isso, a nossa visão. E aí eu vou trazer, está lá no Novo Testamento do Haroldo, está em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Como o Haroldo tem uma tradução bem diferenciada, eu estou trazendo a tradução dele. Ele diz assim, a candeia do corpo é o olho. Portanto, se teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande a treva. Então, a gente precisa primeiro identificar o mal, né, para que a gente possa ter uma ótica, não mais do pessimismo, da revolta, né? Desconstruir essas armas, porque trazemos muitas armas para combater,
mas a gente combate o outro, a gente não combate as nossas dificuldades, né? Esse tal homem velho, né? Que a gente diz, né? Que a gente precisa eliminar essas sombras, né? Mas é mais fácil eu falar que é o outro que é culpado, né? Porque aí eu vou diminuindo a minha dificuldade, né? Porque aí eu estou num patamar melhor do que você, porque é você que é o problema, João, não sou eu, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que, se a tua candeia, a candeia do nosso corpo é o olho, como é que eu olho? Esse olhar não é só o olho externo, né? É tudo que a gente precisa ter consciência. Como é que está essa minha consciência com relação às coisas, ao que eu devo, ao que eu posso, né? Então, são essas pequenas coisas que são grandes dentro desse processo evolutivo. Vamos seguir? Então, vamos lá. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, nesses 3 parágrafos pequenininhos, né? Esses parágrafos finais, Emmanuel resume tudo. Façamos serenidade em torno de nossos passos, ou seja, devemos seguir nossa vida com amor, fraternidade, boa vontade. Sem a fraternidade e boa vontade, não trabalharemos no bem. Sem amor, jamais alcançaremos a verdadeira paz. Ou seja, resumindo, sigamos o exemplo do nosso mestre e irmão Jesus, que no Calvário, com toda a dor diante da injustiça dos homens, se conservou em paz, porque ele é todo amor. Deixo para vocês. Eu achei muito interessante quando o Emmanuel fala assim: eis porque, quanto nos seja possível. É interessante, porque assim, o que dá já para você fazer, né? Então, assim, quanto já seja possível, o que você já consegue, né? Quer dizer, façamos serenidade, né? A gente já tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? A gente já tem essa possibilidade, ele fala isso para a gente, né? Então, lá no capítulo do Evangelho, capítulo 9, lá no item 4, capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, o que você falou logo no início. E o item 4, ele traz assim para a gente: por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, consequentemente condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito aos seus semelhantes. Então, quanto seja possível, né? O que a gente pode ser mais doce, ter mais mansuetude, ter mais paciência? Então, o que a gente já consegue, né? E aí, quando ele fala sem calma e sem paz, né? Eu vou trazer, para finalizar, um próprio texto do Emmanuel, que ele fala para a gente, lá no livro Calma, no capítulo 8, ele fala para a gente de uma forma bem interessante, que ele diz assim: a paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios, e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos
perdoar, não seremos livres para submetermos à prática do bem segundo as leis de Deus. Então, a tolerância é o que menos a gente tem, né? Para com os erros alheios. É muito fácil a crítica. A gente não tolera nada, mas a gente quer que o outro nos tolere, né? Aceitação também dos nossos próprios erros, porque somos muito críticos conosco, né? Muitas das vezes nos penalizando. E a gente não vai ter uma evolução da forma que a gente gostaria, porque nada é a galope. Então, a gente também precisa entender aonde eu estou, qual é o momento. Agora, não é para saber que eu estou numa condição ainda complicada, por isso, então, eu não preciso fazer esforço nenhum. Não. Eu saber e não me condenar não me isenta da minha responsabilidade perante Deus, perante a vida e perante o outro. Então, vamos prestar muita atenção nas colocações do Emmanuel, porque o Emmanuel trouxe para nós, através de vários livros, vários apontamentos. Saulo César, aquele que trouxe o Evangelho por Emmanuel, ele fez uma coletânea de 7 livros de todas as falas que Emmanuel tirou dos evangelhos. São 1.600 apontações que Emmanuel traz de versículos do evangelho. Então, só para a gente ter noção, né, que Saulo e mais a equipe toda, eles retiraram todos os apontamentos que Emmanuel fez em vários livros, 1.600 e poucos versículos que ele comentou. Se a gente conseguisse, né, trabalhar nesses livros que a gente tem estudado aqui com a Casa de Emmanuel, esses versículos, somente esses, dos 2 livros que nós já estudamos, a gente estaria muito melhor, pelo menos dispostos a saber o que a gente precisa fazer, né, já nessa existência, e já não empurrando para outra. É verdade, concordo, é isso mesmo. Verdade verdadeira, né? Realidade de todos nós, né? Isso aí. Ô, Júlia, eu estava aqui com o Evangelho na mão, eu ia falar exatamente desse capítulo 9 aí, no 44, que você disse. Mas a gente pode até pegar uma continuidade dele, que quando Jesus diz aqui, né, bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra, né? Essa questão da mansitude, essa necessidade, né? A gente ter a mansidão, encontrar a paz dentro do caos, né? E aí ele fala aqui, nessa parte final, né? Ele fala que o que ele quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será a condição da Terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se houver transformado em mundo feliz, em virtude do afastamento dos maus. Né? Quer dizer, está tudo sempre dentro de nós, não é? Sempre dentro nós temos esse poder de transformação em nós e, consequentemente, no planeta, no universo. Porque a gente fala, planeta é muita coisa. Não, é porque é uma coisinha de cada vez. Não é? Quando a gente consegue a transformação em nós,
consegue manter a paz, essa mansuetude, né? Irradiar amor, né? A gente consegue passar para o outro se contamina com isso. Porque as contaminações não é só pelo mal, ela também o bem também pode contaminar. Né? A gente vai contaminando um e outro, e através disso, pelo poder que emana de nós, a gente tem condições de transformar o nosso planeta, sim. Né? Até porque essa é a condição, não tem outro caminho. A condição da humanidade é essa, a evolução. O planeta está evoluindo. Então, é só a questão da consciência. Nossa consciência. Realmente deixar esse homem velho de lado, né? Tentar deixa o homem velho para trás e buscar o novo, essa nossa transformação, que é importante. Né? Porque a paz não é só ter um mundo perfeito, teremos paz. A gente tem que ter paz diante do caos. Eu estava debatendo isso com o João antes, que eu estava lendo, passando o texto para ele. Falei, João, não é assim... Vocês já imaginaram, né, como é que é o debate. Ele falou assim, como é que pode ter paz? Você vai ali fora, tem uma pessoa caída com fome, com isso. Eu falei assim, olha só, a gente pode ter paz interior e empatia. Não é porque você vai ver uma pessoa no chão, eu estou em paz, e se dane os outros. Não. Você vai ver alguém necessitado, você vai ajudar, mas ele não pode tirar o seu equilíbrio, a sua mansuetude. E as condições adversas que nós vivemos não podem nos tirar do prumo. E a gente sai muito do prumo com as situações que ocorrem. Aí isso é ruim energeticamente também, para nós e para fora, né? Porque a gente emana isso. Então, a paz é isso, é você ver as situações e conseguir se manter, né, no equilíbrio, se manter em paz. Eu sei que está tudo isso, e isso está muito relacionado, quando eu falo tudo, isso está muito relacionado com o amor, com a caridade, com a benevolência e principalmente com a fé. A fé em Deus e no que Ele nos destina. Porque Deus não destina ninguém para o sofrimento. Só vai acontecer isso? Só tem dor, só tem sofrimento, só tem miséria, só tem... Não. Isso aí são as decisões humanas. Né? O que ocorre... Então, isso ocorre até para nos ajudar a nos fortalecer. Né? Lembrarmos, né, do nosso propósito aqui. Lembrarmos que tem um Pai justo, amoroso e bom, que Ele nos quer próximo dele. E para que a gente fique perto dele, nós temos que o quê? Seguir o que Ele nos destinou. Né? A gente tem que honrar a Deus. A gente tem que fazer o quê? Seguir o que o Mestre deixou, que foi João falou, no Calvário. Jesus, diante de tudo aquilo, ele ainda pediu a Deus por nós. Ele chegou para Maria, ele falou com Maria e João, né? João, é sua mãe. Mãe, é seu filho. O homem estava ali sangrando, em dores. Aí vai dizer, não, ele tinha um corpo fluídico, não estava sentindo ele, mas ele tinha um corpo de carne, sim. Ele tinha órgãos, coração, emoções. Claro que ele pode ter sido amenizado? Pode. Mas ele sentiu. E claro que sim. Ele não se abalou, ele não se torturou, ele não se desesperou. Ele sabia qual era o propósito dele ali. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar, tem que ter isso na vida, né? Da nossa, essa postura diante do caos. E a gente se descabela logo, né? É difícil, vamos lá, é desafiador, vamos esquecer o difícil, que quando fala que está difícil, nada fica fácil, né? É desafiador, mas são esses desafios diários que a gente pede para Deus todos os dias nas orações, né? Faça que a sua vontade se prevaleça, né? Seja feita a vossa vontade. A gente tem que aceitar. Eu peço a Deus nos evangelhos que a gente... Senhor, dá-nos a oportunidade de seguirmos o seu evangelho.
Você acha que seguir os passos dele e o evangelho dele é fácil? Não, não. Não é não. Isso, não é? É isso. Ora, claro. Hein, Selma, esse céu que Jesus fala, ele não é um local determinado no espaço. Sim. Esse céu é uma construção íntima. Quando a gente não entender isso, a gente vai buscar fora. Isso mesmo. Eu lembro, aqui, eu queria achar o texto, né, mas eu acabei não procurando. Um conto, talvez você já tenha ouvido falar, era um rei que ele contratou os pintores, que ele queria que os pintores retratassem algo que transmitisse paz. A paz. Já ouviu, né, Júlia? Então, aí os pintores chegaram, retratou um lindo lago, outro retratou paisagens, tudo lindas. Aí teve um que ele fez um retrato que, quando você olhava, era assim, muito sinistro. Era um negócio de tempestade, com águas turbulentas, muito acinzentado e tudo, né? Mas ele olhou a fundo e ele escolheu aquele quadro e todo mundo ficou sem entender. Por quê? Quando você olhava lá no fundo, tinha uma árvore, um canto, uma pedra, eu não sei o detalhe, e tinha um ninho de pássaro ali. Então, ele viu que, é aquilo que a gente estava falando aqui, o pássaro, ele construiu um ninho num canto ali, ele estava ali no seu lar, criando a sua família, né, cuidando dos seus filhotes, diante de tudo aquilo à sua volta. Ele estava ali, ó. Ele não largou, não abandonou, porque está caindo uma chuva em raios e trovadas e saiu correndo procurando abrigo. Ele confiou que ali era o lugar que tinha que ele estar. E ele estava na paz íntima dele, do pássaro, em ficar com toda aquela turbulência à sua volta. E foi isso que ele viu. Ele falou, essa é a paz que eu quero. Essa é a paz que eu estava procurando. Não é ficar sempre num lugar lindo, maravilhoso, num campos floridos, né? De campos elíseos. Mas é você estar nessa condição de paz em você, mesmo com todas as turbulências à sua volta. Né? A Juliana, você conhece esse texto, né? Eu queria ver se eu vou encontrar, eu vou colocar lá no nosso grupo. Mas é isso que a gente tem que aprender, sabe? É muito bom falar de paz, querer ter paz, né? Vamos cultivar a paz, mas e aí, a primeira pisada no pé, a pessoa explode. Então, são essas coisas que a gente tem que saber viver nisso. Né? Essa é a minha contribuição. Exercitar o perdão também, né? Porque o que nos faz ficar com muita raiva, né? Se o outro faz uma coisa ruim com a gente, é porque se a gente se perdoar, a gente vai melhorando. A gente vai melhorando. Nós precisamos dessas coisas intermediárias, senão a gente não anda. Né? Não é à toa que a gente tem que dormir e acordar, dormir e acordar. A gente precisa, ninguém aguenta. E vai num ritmo assim, não dá. Você vê, às vezes, até pessoas ficarem doentes, de tão preocupadas que elas ficam em fazer as coisas direitinho, certinho, elas começam, às vezes, até a ficar doentes. Mas não pode, nosso caminhar é com mais calma, não é um caminhar fácil, não é. Mas a gente tem que querer também. Se não quiser, você não vai andar e vai ser responsável por aquilo. Vamos andar com calma. Eu acho que tem que ser assim. Senão a gente não consegue. É muito difícil. Não é? Aí fica doente, fica com mil... Aí tem que parar na terapia porque ficou alucinado. Né? A loucura, os quadros de loucura têm muito a ver com isso também. Né? Olha, semana que vem a Selma vai falar sobre a boa vontade. Aí a gente vai ver como é que a nossa vontade pode modificar. Né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, ir com calma, porque se você tenta ir com muita rapidez, você se desequilibra também.
Né? Quando eu falei que eu tenho uma vivência também com pessoas, vamos dizer, não é o que eu fico mais trabalhando na minha profissão, não. Mas eu tenho também, de vez em quando, aparecem situações de pessoa que está completamente perdida, quase que um candidato ao Pinel, mas porque também exagerou naquilo que ela queria fazer, que ela queria melhorar. Há situações assim. E a pessoa não aguenta, ela começa a se desequilibrar. Por isso que por que a gente tem que dormir? Por causa disso também. Senão a gente seria, né, seres que caminhavam sem dormir, caminhavam. A gente precisa descansar, a gente precisa de férias, a gente precisa de uma série de coisas para nós restabelecer. Não perder o equilíbrio é muito ruim. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa é perder o equilíbrio. E ela sai da realidade, aí pronto. Ela se destrói. Aí se suicida, ou então mata alguém com raiva, com desespero. Né? Botou tanta ideal numa coisa que aquilo ficou pesado e ela não consegue mais segurar. Por isso que a gente tem que... Vamos indo. Pelo menos não voltar para trás já é um bom progresso. Não voltar... Com certeza. Né? Pastor Jorge. É isso aí. Que técnica de viver? Eu acredito que sim. Capítulo 22, muitos dentro de nós. O nome do autor, o médium era o Valdo Vieira, né, que psicografou. Kevin Van Dyne. Muitos dentro de nós. Então, a gente tem vários animaizinhos. Quando o orgulho, né, fica assim todo, ou é um gorila, um tigre. Leia. Técnica de viver. Técnica de viver. Isso mesmo. Tudo foi colocado aí. É nós na vida. Obrigado, pessoal. Lembrei da música do João lá no Sopão. Paz pela paz. É muito bonita, essa música é linda, né? Paz Mas pela paz. nós precisamos cantar. Por isso, a gente precisa cantar as coisas do bem. Tudo isso ajuda. Eu acho que ajuda, né? Com certeza. Bem, então agradecer ao João por nos guiar no estudo da noite de hoje, agradecer a presença de todos e convidar a nossa irmã Selma para fazer a prece de encerramento, porque semana que vem é ela. Então, vamos fechar nossos olhos e mentalizarmos nosso Mestre Jesus e agradecer mais uma vez. Obrigada, nosso Mestre Jesus, pela sua vinda nesse nosso planeta, para trazer o seu exemplo de amor e de paz para todos nós. Que aprendamos a ser seus seguidores, de fato, né? Entendermos, de fato, o seu evangelho de amor, praticarmos em nossa vida diária. É para que nós possamos realmente ser seus discípulos, de fato, e termos a paz em nós. Que assim seja. Graças te damos, Senhor. Uma boa noite. Graças a Deus. Então, boa noite a todos. Uma boa noite Deixa para o seu todos. like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Até semana que vem. Boa semana para todos nós. Gente, uma boa noite para todos.